a prova? Sim. Dá para ver, né? Beleza. Tá. Vamos lá iniciar a correção da prova. Na primeira questão, pessoal, foi uma questão que eu pedi para dizer quais eram os países que fazem parte dos tigres asiáticos, né? Que são os países que se industrializaram de uma forma mais liberal, né? Foram se industrializar lá nos anos 70. Então, esse modelo aqui dos tigres asiáticos, o governo tinha pouca participação, certo? Era mais iniciativa privada. E os países que compõem, né, os tigres asiáticos, que são os países lá do Sudeste Asiático, a resposta correta é o item E, certo? Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, certo? É a resposta mais completa é o item E, certo? Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Na questão 2, vocês perceberam as questões, nenhuma é questão nova, né? São todas questões que eu passei em atividade já. Na questão Essa aí tinha na 2, prova parcial? A 2? já tinha na prova parcial, isso mesmo, Ronald. Aí na questão 2, o México está localizado na América e faz fronteira ao sul com os dois países, né? Aí o México ele é localizado na América do Norte, né? Junto com Estados Unidos e Canadá. Porque pela localização, muita gente pode confundir, achando que o México é América Central, né? Mas não, o México faz parte da América do Norte, beleza? Junto com, junto com os Estados Unidos e com o Canadá. Aí, ao sul, ele faz fronteira com dois países, certo? Com a Guatemala e com Lala e Belize. Blake. Beleza. Na questão 3, o processo de industrialização no Brasil foi iniciado de maneira mais consolidada. Aí aqui ele quer saber quando foi que começou realmente a industrialização no Brasil. Vocês sabem dizer, Márcio, Ronald, qual o item correto aqui? O B foi pelo governo Vargas. Isso, É, o item B. B, certo? Pelo governo Vargas, graças o efeito, né, que teve da crise de 1929, né? Vocês lembram lá da crise de 29, que a gente falou pouco, vocês vão estudar mais no terceiro ano, mas a gente já começou a falar um pouco. Não sei se o Thiago já falou com vocês sobre a crise de 29, mas é uma crise que aconteceu no capitalismo, né? Quando a Bolsa de Nova York quebrou, certo? Aí o governo Vargas ele se viu, em em fazer a industrialização no Brasil, né? Fazer a indústria de base, certo? Então o item correto é o item B. Na questão 4, o desenvolvimento industrial É, brasileiro. Roberto, Oi? a bolsa quebrou 2 vezes, né? Ela, de maneira assim, mais efetiva foi em 29. Mas agora em 2008 foi uma quebra generalizada. Não foi só a Bolsa de Nova York que quebrou. Foi sim o sistema financeiro. Certo, o Márcio? Não é que a Bolsa de Nova Ah, York quebrou novamente, agora em 2008, mas houve uma crise geral na economia, principalmente no setor imobiliário. Mas um dos motivos dessa crise de 2008 não foi só a quebra da Bolsa de Nova York, foi algo mais generalizado, certo? Na quarta questão, o desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração de atividade industrial particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Vocês sabem dizer qual é a questão correta aqui? Por que a industrialização começou em São Paulo e Rio de Janeiro e não em outros locais do Brasil? foi por causa da BI, domínio da cafeicultura no Sudeste. Isso mesmo. Porque a cafeicultura era um tipo de cultura que dominava no Brasil, né? A maioria da renda da produção agropecuária do Brasil era da cafeicultura. Então, quando teve essa crise, a crise da Bolsa de Valores e a crise do capitalismo, os proprietários mais ricos, certo? Eram os barões do café, eram os que produziam o café. E essas pessoas, os barões do café, estavam localizadas na região sudeste. Então, quando teve essa mudança de
cultura, né, para sair da plantação de café para investir nas indústrias, as pessoas que tinham dinheiro para você criar uma indústria, eram os produtores de café. E eles eram localizados na região sudeste, né? Então, por consequência, os barões do café colocaram suas indústrias na região sudeste, porque era lá onde eles já estavam instalados, né? Eles já tinham suas plantações lá. Na questão 5, aí é um tipo de sistema de produção, né? Aí todo o sistema de produção e organização do espaço geográfico passou a ser definido pelo Estado. O Estado determinava as metas a serem alcançadas e o tipo de produção de cada estabelecimento, realizava a distribuição e a comercialização dos produtos e investia em grandes obras de infraestrutura, como a canalização de rios, instalação de usinas de energia elétrica e ampliação do sistema ferroviário. O objetivo era eliminar ou diminuir ao máximo a importação de equipamentos e matérias-primas industriais. Aí, nessa questão aqui, nesse texto, aí na questão 5, o texto refere-se a... Aí ele quer saber qual é o tipo de industrialização que esse texto está falando. De onde o Estado fazia as metas, né? Fazia a comercialização, fazia a infraestrutura. Alguém sabe dizer qual é o tipo de industrialização? Se eu não me engano, é planificado. É a planificada. Certo? Também acho. É o item B. Isso mesmo. Esse é o tipo de indústria onde o Estado ele vai redigir quais são as regras, certo? É onde o Estado vai fornecer a energia elétrica, vai oferecer um sistema ferroviário novo, certo? Mas, pessoal, eu quero que vocês não confundam, quando a gente for entrar em outros assuntos, que existem tipos de industrialização que podem ter alguma dessas características, mas não necessariamente é planificada, certo? A planificada é quando o Estado determina tudo, ó. Vocês estão vendo aqui que o Estado está determinando tudo, ó. Determina a produção de cada estabelecimento. Então, o Estado vai dizer, se o Ronald e o Márcio têm uma indústria, o Estado, certo? O governo brasileiro vai dizer quantos calçados o Ronald deve produzir, quantos videogames o Márcio deve produzir, certo? Porque, assim, no Brasil, teve alguma dessas características, mas isso não era um governo planificado. Ó. No Brasil, teve o investimento em obra de infraestrutura, certo? No Brasil aconteceu muito no Getúlio Vargas. Para você montar uma indústria, você precisa ter uma rodovia boa, né, para escoar a produção, você precisa ter energia elétrica, e isso foi o Estado brasileiro que forneceu essas indústrias, certo? Mas isso não quer dizer que o Brasil passou por uma industrialização planificada, porque o Estado não determinava aqui o que cada indústria devia produzir, certo? Tem algumas características aqui no Brasil, mas o Brasil não faz parte desse tipo de indústria, essa indústria planificada. Quem fez parte dessa indústria planificada foi Cuba, é um exemplo, a Rússia é outro exemplo, certo? A Rússia foi onde iniciou, né? A China com o comunismo, certo? Na questão 6. É mais lá pro socialismo, não, Roberto? Hein? É mais voltado para o socialismo, certo? Porque uma característica grande do socialismo é o Estado grande, certo? O que quer dizer o Estado grande? O Estado ele vai redigir muita coisa que está da sua vida. E uma das coisas aqui que o Estado vai redigir, né, vai mandar, é na industrialização. Então é bem característico do socialismo mesmo, viu, Ronald? Esse tipo de industrialização. Na questão 6, dentre as características do desenvolvimento industrial da ex-União Soviética, podemos destacar aí o item A inexistência de qualquer planificação. Aí já não é, né, o item A, porque o item A é o contrário, né? O item A é para teve muita planificação lá, a indústria planificada, né? B, o crescimento relativo e lento da produção industrial. Não, isso aqui lá aconteceu de forma mais rápida. O predomínio de indústrias de equipamento. O item correto, pessoal, é esse item C, certo? Lá na Rússia, principalmente a indústria de equipamentos militares ou equipamentos de base para fazer a exploração de minerais, para fazer a
a colheita. Lá foi onde dominou isso aqui. Por que, que a União Soviética investiu nessas indústrias de equipamento? Porque nesse modelo de industrialização planificado, eles não querem comprar nenhum tipo de produto de outro país, nenhum tipo de equipamento de outro país, certo? Então eles mesmos produzem o seu equipamento, certo? O seu equipamento para colocar na indústria, o seu equipamento para fazer na colheita, para fazer mineração. Então lá dominou muito isso daqui, ó, as indústrias de equipamento. Na questão 7, na questão 7 a gente vai falar sobre os polos mundiais de alta tecnologia, né? Chamados de tecnopolos. Agrupam os centros de pesquisa de grandes empresas e localizam próximos a importantes universidades e contam com eficientes sistemas de transmissão de dados e informações. Certo? Aqui esse assunto a gente viu pouco nesse bimestre, mas a gente vai ver mais sobre os tecnopolos, certo? Como é que iniciou essas cidades? Essas cidades voltadas totalmente para a tecnologia, certo? Aí aqui, o item correto, pessoal, que é a cidade que é mais voltada no mundo, né, para a tecnologia, onde está localizado o Google, onde está localizado o Facebook, a Microsoft também está lá, é o Vale do Silício, certo? Ali na Califórnia. Silicon Valley também pode ser chamado. Aí, essa questão aí também tinha uma atividade, né, velho? Como é, Ronald? Essa questão aí também tinha uma atividade, seu professor, né? Tinha uma atividade. Certo? A gente vai ver nesse próximo bimestre como é que esses polos de tecnologias eles se instalaram, certo? Só adiantando, essas cidades que voltaram para a tecnologia, elas iniciaram logo depois da Segunda Guerra Mundial, certo? É quando o computador ele vai se desenvolver vai se desenvolver mais rápido, certo? Cada vez vai tendo mais tecnologia e por isso foi necessário ter locais que fossem próximos a grandes universidades para que essa informação, para que essa tecnologia fosse desenvolvida mais rápido, certo? Aqui, ó, das principais empresas que foram e se instalaram ali na Califórnia para usar as universidades é a IBM, a Microsoft também iniciaram com essa produção. E ao decorrer do tempo, essas indústrias foram crescendo, né? Foram se desenvolvendo e se localizaram sempre, principalmente nos Estados Unidos, né? Localizaram nesse local aqui, ó. Ficava próximo a grandes universidades, certo? Mas no quarto bimestre a gente vê direitinho, vê melhor esses tecnopolos. Na questão 8, pobre em matérias-primas e em fonte de energia, mas contando com numerosa mão de obra, este país tornou-se um dos mais industrializados do globo, após a Segunda Guerra Mundial. Aí, esse texto aqui está falando de que país? Ó? De um país que tem pouca matéria-prima, né? Mas tem uma numerosa mão de obra e tornou-se um dos mais industrializados do globo. É o Japão. O país do papel. 9. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade da mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajuda a explicar o pioneirismo de qual país aqui na Revolução Industrial? Inglaterra. Ó, aqui, ó, você não pode nem entender assim, ó. Ixi, acúmulo de capital, modernização da agricultura. Né, como é? Quando vê o pioneirismo, acho que já é Inglaterra, né? Isso mesmo, viu? É essa a tática nas questões. Procurem as palavras-chave. Pioneirismo, peraí, pioneirismo, se é pioneirismo, foi o primeiro país, né? Então eu vou olhar aqui o primeiro país que se industrializou no mundo. Então é a Inglaterra. É isso mesmo, viu? Quando vocês não entenderem muito a questão, procurem palavras-chave. Essa palavra aqui, pioneirismo, é a palavra-chave da questão. Aí isso aqui já mata a questão, né? Ó. É o item D, a Inglaterra. No texto 10, a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, foi criada no dia 8 de dezembro de 1991 e representa uma organização intergovernamental formada por 12 países da União Soviética. Aí aqui ele vai falar desse país, né, do principal,
Então a SEI, pessoal, é a comunidade, é um grupo que foi formado após a queda da União Soviética, né? A União Soviética, quando houve lá o desmembramento, né? Quando aconteceu o fim, junto com a queda do Muro de Berlim, a União Soviética ela se dividiu em vários países. Aí foi necessário fazer uma comunidade, né, dos Estados independentes. E aqui na 10ª questão, ele quer saber qual é o país que tem 174 milhões de habitantes, que é a maior população da SEI, né? Aí apresenta um grande contingente populacional, enquanto outros são pouco habitados. Aí ele quer saber qual é o principal país, né, que compõe a ex-União Soviética, a SEI, A Rússia. a Rússia. A Rússia. Certo? Daqui, desses países aqui, ó, é a Rússia, né, que compõe a SEI. A Bielorrússia, acho que todos aqui compõem a SEI. Mas o maior e o que tem maior expressividade é a Rússia. Beleza? Pois, pessoal, na próxima aula eu vou encerrar agora, né, a nossa aula por